Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre África. Isso mesmo, sobre África. O que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é que nós não vamos falar da África no momento que os portugueses chegaram lá. Não. Nós vamos falar da África antes da chegada dos portugueses. Como era que estava, como era que era constituído aquela porção territorial da África, como é que eles se distribuíam, como eram as atividades deles antes dos europeus chegarem. É nesse contexto que eu quero trabalhar a aula de hoje com vocês, falando um pouquinho sobre algumas civilizações aí africanas e alguns pontos, alguns legados que eles nos deixaram, ok? Vamos lá começar a nossa aula? Iniciando, eu quero primeiro falar sobre o olhar sobre a África. Nesse primeiro momento aí, intelectuais europeus diziam: a África não tem história. A África foi marcada por muito tempo por uma exclusão. Não havia um olhar específico para se definir e se valorizar aquela história daquela cultura africana. A cultura estava concentrada, a visão estava concentrada no progresso, no positivismo. O que seria o positivismo? Uma visão voltada para o progresso. Quem era que estava nesse cenário mundial? Quem era que estava progredindo em todo o tempo, dentro da história? Os europeus. Os europeus, eles eram tidos como os intelectuais, aquelas pessoas que tinham mais instrução, que eram mais estudadas. Eram os europeus que acreditavam que eles tinham essa carga cultural maior do que os outros povos. Diante disso, nós vamos observar que eles não vão inicialmente dar crédito. Não, a África não tem história alguma, nenhuma. Percebam, os europeus chegam na África em 1492. Percebam que muito tempo se passou. E no meados do século XX, começa agora a ter um olhar voltado para a África, ou seja, para a história da África. Começa agora a ser perceptíveis estudos relacionados à história africana, começando pelos europeus e depois pelos americanos. Não confundam, pessoal. O que eu estou dizendo aqui? Que no início da história, no início aí, em 1492, a história da África ela não vai ser valorizada, não vai ser reconhecida pelos europeus, porque a visão que se tinha era uma visão de progresso. E só quem estava progredindo naquele momento eram os europeus. A partir daquele momento, eram os europeus que progrediam. A África não. A África não progredia em nada. Então, para que estudar um lugar que não tem progresso nenhum? Para que estudar uma localidade que não tem mudança alguma? Não, nós temos que estudar quem de fato está trazendo mudanças para esse cenário, sobretudo europeu. Então, o europeu via dessa forma. Em meados do século XX, a partir de 1950, começa a se ter um olhar diferenciado para a África e perceber e ver as suas particularidades, as suas potencialidades e, sobretudo, a sua história. Ok? A partir de 1950 começam assim os movimentos nacionalistas, os movimentos de independência que ocorreram nessas localidades. Ok? Foi reconhecida pelo Ocidente como sujeito da sua própria história. Ela foi reconhecida como aquela civilização, ela tem uma história, ela tem uma marca, e essa marca ela precisa ser estudada, precisa ser averiguada a fundo, ok? Vamos continuar. E aí nós temos um mapa aí que retrata bem aí a África, mostrando algumas civilizações, alguns reinos daquele momento ali. Nós temos aí, observe, Songhai, Yorubá, Yaxante, Mali e Gana vão ser as cidades, os reinos mais importantes. Kush também vai ser um dos reinos importantes. Etiópia, Ruanda, Lunda, Congo, Lose. Então, nós vamos ver que dentro dessa África, antes de 1492,
nós vamos perceber que existem reinos constituídos, existe uma organização social acontecendo dentro dessas localidades, ok? Vamos continuar aqui. O Islã e o continente africano. O que tem a ver o islamismo com esse continente africano? Tem alguma coisa? Não tem? Nós já falamos nas aulas passadas sobre o islamismo. Estão lembrados disso, né? Fica ali bem próximo. Como a expansão islâmica, ela contribuiu para essa sociedade africana? Vamos lá no primeiro ponto. A expansão islâmica foi impulsionada por questões econômicas e abastecimento dos mercados árabes, ouro, sal, tecidos e escravos. Pessoal, quando a gente fala sobre os árabes, especificamente sobre o islamismo, Maomé, um dos pontos é a evangelização, a conversão de novos povos. Então, nessa circunstância de árabes convertidos ao islamismo irem evangelizar, eles vão para outras localidades. Nessas localidades que a gente cita, como a gente está citando agora o continente africano, nessas localidades, eles acabam convertendo novos povos ao islamismo, especificamente os escravos aí, que é o nosso tema da aula de hoje, e eles começam a fazer trocas comerciais, começam a desenvolver de forma mais plena o comércio nessas localidades. Porque os árabes são ótimos comerciantes, então eles levam isso consigo. Além da evangelização, eles levam esse poder da comercialização e além de pregar o evangelho de Alá, especificamente, eles estão também mantendo relações comerciais nessas localidades, sobretudo econômicas, ok? As cidades serão criadas a partir da expansão comercial. Os árabes são ótimos comerciantes, isso vai dar tão certo que começa a se expandir, começa a se irradiar de uma forma tão plena que cidades começam a ser criadas a partir do processo comercial que aconteceu naquela região. Você imagine como isso é importante. Eu vou dar um exemplo sobre isso que vocês vão entender. Aqui no Brasil, quando aconteceu o ciclo do ouro, lá no ciclo da mineração ali em Minas Gerais, não tinha nada naquela região. Então, nos arredores daquelas localidades onde estava se retirando o ouro, foram criadas cidades, cidades que continham pessoas que comercializavam com alimentos, com vestimentas, com as casas para aqueles homens, para que aqueles homens fossem dormir durante a noite, fossem descansar. Então, no entorno ali de Minas Gerais, daquela região do local das minas, também foi criado cidades por conta do ciclo mineiro. A mesma coisa aconteceu aqui nas cidades africanas, por conta do ciclo econômico que acontecia naquelas regiões, foi necessário, foram criadas cidades importantes por conta desse comércio, dessa ascensão comercial naquele momento, ok? O contato de árabes com africanos possibilitou o crescimento da expansão da religião islâmica. É o que eu já tinha comentado aqui no início. Um dos pilares aí do islamismo é a conversão de novos povos, é levar o evangelho, levar a palavra de Alá para outros povos. Esse é um dos pontos principais daqueles 5 pilares que a gente viu nas aulas anteriores. Nesse pilar, além da evangelização, ele levou esse poder comercial e começou a comercializar nessas localidades. Então, percebam aí esse mapinha aí. Atualmente, nós tinha-se naquela região 45% de fiéis muçulmanos. Veja, vi como está dividido aí na parte religiosa. 40% nós temos aí de cristãos e 15% adeptos de religiões tradicionais e ateus. O que seriam religiões tradicionais? Religiões que foram iniciadas dentro daquelas cidades mesmo. Como por exemplo, as religiões afro, que foram desenvolvidas naquela localidade. Então, percebam como o número aí de muçulmanos ele é muito grande, né? 45% nós temos hoje de muçulmanos naquela região, 40% de cristãos e 15% de adeptos de religiões tradicionais. Ok? Vamos continuar aqui. Como está dividido isso aí no Egito? Como o Egito participou desse processo aí com o islamismo? 90% dos egípcios são muçulmanos, 9% são cristãos, ok?
O Egito ele vai passar por um esquema, uma divisão aí de domínios, de povos. Vamos lá observar isso. Na antiguidade, o Egito foi dominado pelo faraó. Quando a gente fala das primeiras civilizações, a gente já falou até um tempo desse, das primeiras civilizações, o faraó é que detinha o controle de tudo. Só que esse período aí da antiguidade, ele passa, ele vai passar. E um outro momento ele vai surgir, que é o Império Romano. E a gente já discutiu isso nas aulas anteriores. O Império Romano, a divisão aí feita por Teodósio do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, onde nós tínhamos aí Constantinopla. Lembram disso? Que também foi conhecida como Império Bizantino. Então nós vamos ter aí, no primeiro momento que ele está no poder, no Egito é o faraó, na antiguidade. No finalzinho da antiguidade, o poder do faraó ele cai, porque o Império Romano ele invade aquela região do Egito. E aí nós vamos ter, a divisão é feita por Teodósio, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Nós vamos ter Constantinopla, chamada também conhecido como Império Bizantino. E por último nós temos aí os califados, que vai ser esse último momento que nós estamos falando, quando os muçulmanos já estão nessa região do Egito, eles já estão comercializando lá, já estão divulgando a palavra de Alá, eles vão ter um domínio maciço sobre aquela região. E aí nós vamos ter o califado, que acontece após a morte de Maomé, viu? Quando a gente fala de califado, é após a morte dele. Com os xiitas e os sunitas, essa disputa aí entre eles, certo? E nós vamos ter aí no finalzinho, o domínio árabe foi marcado por períodos de muita prosperidade econômica e florescimento cultural. Nós vimos aí na aula passada sobre os árabes, que eles constituíram muitas coisas, a introdução aí, a criação do papel, os arabescos, na parte da arquitetura, na parte da pintura, eles vão ter uma contribuição muito importante. E especificamente aqui o que a gente está falando hoje, sobretudo nas questões econômicas, porque eles vão para essa região do Egito para iniciar um processo de expansão religiosa, da conversão de novos povos ao islamismo, mas juntamente com eles, eles levam aí o poder da comercialização e vão prosperar muito por conta disso, ok? Aí nós temos outro reino, chamado Reino Kush, que é a região hoje do Sudão, olha aí no mapa. Nós temos aí como atividades comércio de sal, ouro, pastoreio, extração de ferro. Percebam que esse reino é um reino onde tem muitas coisas. Quando os portugueses chegam nessa região da África, percebam quantas coisas vão ser retiradas, pessoal. Vejam esses elementos, percebam isso. Cuxitas interligaram regiões importantes entre a África e regiões subsaarianas. Essas regiões subsaarianas são as regiões do deserto do Saara, regiões que se interligavam umas com as outras, sobretudo para levar mercadorias para outros lugares. Nós vamos ter outro reino importante chamado Reino de Aksum, na localização hoje atual Etiópia. Conquistou o reino de Kush. Ele conquista. Kush chega no momento que ele começa a entrar no processo de degradação e o reino de Axum ele invade aquela região, as pessoas invadem e ele acaba sendo conquistado. Conquistou o reino de Kush, levando assim a influência bizantina, porque estava naquelas proximidades, adotando assim o cristianismo. E nós temos aí o reino de Gana, que vai ser também um reino muito importante. Eram formados por clãs e sua economia estava voltada para extração e exportação de ouro. Observe aí o mapa, olha aí a localidade de Gana. Sociedade organizada abastecia todo o mundo árabe e a Europa, sobretudo com ouro. E aí nós temos mais informações. Transportavam metal precioso pelo deserto do Saara por meio de caravanas de camelo. Era assim que acontecia a travessia de mercadorias pelo deserto do Saara. E o declínio acontece quando povos berberes invadem essa região, fragmentando esse reino, implementando assim o islamismo. Esses povos berberes eram os povos mais antigos dessas regiões, ok? E aí eu finalizo a aula de hoje aqui,
com essa atividade do livro, no capítulo 5, da página 38 e 39 e na página 40. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.